como entender as emoções dos outros. Dando sequência à série de vídeos que eu fiz sobre inteligência emocional, a princípio apenas inteligência intrapessoal, nós vimos sobre autoconhecimento, autoconsciência, gestão das emoções, autocontrole. E agora eu gostaria de continuar, na verdade, com a inteligência interpessoal, a capacidade de entender as emoções dos outros. Uma vez que nós entendemos que nós somos pessoas emocionais, pessoas que passam por uma série de respostas aos gatilhos, aos estímulos que vêm até nós, então agora nós somos capazes de entender nossas emoções, de identificar nossos sentimentos, de responder a eles da forma certa. Agora, trazendo isso para a vida prática, nós podemos então utilizar desse entendimento para também as emoções das outras pessoas. Então nós entendemos que as outras pessoas também são passíveis dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções que nós. E ao nos colocarmos, tentarmos nos colocar no lugar dos outros, nós exercemos a empatia, a compaixão. É entender que o outro é o outro e se ele está sentindo algo, é também de acordo com as suas experiências de vida, com as suas vivências. Então, se nós vivêssemos no lugar da outra pessoa, talvez nós também teríamos semelhanças, emoções e sentimentos de forma semelhante, devido às emoções que são particulares de cada pessoa. Quando nós buscamos, então, entender os sentimentos das pessoas, nós podemos exercer a liderança, a influência, o entendimento das emoções dos outros e a influência também dos seus sentimentos. Quando nós entendemos sobre liderança, nós vemos, por exemplo, o livro de James Hunter, O Monge e o Executivo. De acordo com Hunter, a liderança, a expressão maior da liderança está no amor, em servir ao próximo, de entender que o outro é o outro, como eu disse, e assim buscar servi-lo, buscar entender quais são os seus objetivos, quais são os seus projetos, seus propósitos, e servir, de dar a ele aquilo que é necessário, os recursos que são necessários para cumprir os seus objetivos e os seus propósitos. Ainda a respeito de liderança, de entender as emoções dos outros, nós podemos também trazer o exemplo de Bernardinho, que foi o treinador durante muito tempo da Seleção Brasileira de Vôlei. Bernardinho, em seu livro Transformando o Suor em Ouro, a sua própria biografia, vai trazer princípios essenciais a respeito da liderança. Assim como Hunter traz o princípio do amor, Bernardinho traz a importância da técnica, da disciplina. Como alguém que trabalha no esporte, o esporte traz pra gente a importância da disciplina, do esforço, do empenho, de fato. E um aprendizado que eu trago desse livro que Bernardinho escreve é que, como líderes, nós precisamos entender que as pessoas inevitavelmente vão errar. Mas é preciso nós entendermos a diferença dos seus erros intencionais, de errar na intenção, ou de errar na ação. A pessoa, quando erra na intenção, ela erra intencionalmente com aquele pensamento errado, com aquela emoção incorreta. Então, é algo que deve ser repudiado, que deve ser disciplinado, sim, repreendido. Contudo, se a pessoa erra na ação, então não necessariamente sua intenção estava errada. Então, a partir disso, nós somos capazes de entender que aqueles que erram na ação, mas não na intenção, podem ser corrigidos para entender que a sua intenção era correta, contudo ele errou na aplicação dessa sua intenção. Mas aqueles que agiram com uma intenção incorreta em seu coração, então às vezes não necessariamente pode estar em nossa equipe, pode estar em nosso time, e nós devemos tirá-la da nossa equipe de liderança, porque ela está com intenções que não são condizentes com os propósitos que a equipe, que o time possuem. Uma outra a lição que eu trago desse livro de Bernardinho é que não necessariamente as melhores equipes vencerão, não necessariamente os melhores líderes que irão discernir a emoção das outras pessoas irão vencer, porque às vezes nós podemos fazer o nosso melhor, mas a outra equipe, o outro time, trazendo aqui o exemplo do vôlei, vai fazer o seu melhor, que é maior do que o nosso. Então, mais importante do que buscar vencer o outro é buscar vencer a si mesmo, entender qual é o seu estado atual, entender qual é a sua posição, por isso que é tão importante a sua inteligência interpessoal. Em seguida, entender qual é a posição do seu time, entendendo então interpessoalmente quais são as emoções, quais são os sentimentos que regem o perfil comportamental do seu time, e em seguida ser capaz de entender que eles sim devem ser melhor, buscar fazer o melhor que tem nas condições que estão para talvez vencer o outro ou não, mas o mais importante é vencer a si mesmo do que vencer aos outros. A gente poderia trazer vários exemplos ainda sobre a inteligência interpessoal. O próprio Pedro Calabrese, que eu citei em alguns vídeos passados, vai nos falar sobre as personalidades. Existem diversas linhas psicológicas a respeito da personalidade, então não quero trazer aqui algo que vai
ser contrário à ciência. No próprio vídeo que eu falei sobre inteligência intrapessoal, falei sobre emoções, sentimentos, pode ser que tenha dado alguma confusão, até peço desculpas a respeito disso, mas as ciências divergem a respeito disso. Então, existem algumas teorias de que a personalidade humana é composta de alguns perfis comportamentais. Pedro Calabrese vai traçar alguns que são predominantes. Por exemplo, a conscienciosidade é o perfil comportamental de alguém que é naturalmente responsável, alguém que é capaz de entregar os seus planos, os seus objetivos de forma certa, no deadline, no prazo correto. Em contrapartida, existem aqueles que são naturalmente procrastinadores, que deixam para fazer amanhã aquilo que deveria ser feito hoje. E isso são contrastes entre várias pessoas que pertencem a uma equipe, e cabe ao líder que discerne a inteligência emocional e de forma certa saber e compreender isso. Uma outra personalidade que a gente pode citar aqui é a da extroversão versus a introversão. De acordo com Pedro Calabrese, a extroversão é aquela característica da personalidade de alguém que é capaz de recarregar suas energias com o contato do outro. É aquele que, ao estar em uma roda de amigos, estar em várias pessoas, é capaz de se reenergizar, de restabelecer o seu vigor. Então, ele vai se sentir muito feliz, satisfeito, ao estar com pessoas ao seu redor. Em contrapartida, o introvertido é aquele que tem sua energia revitalizada quando está no secreto, quando está sozinho, quando está no seu momento de solitude. Então, nós como líderes, pessoas que buscam entender a inteligência emocional das outras pessoas, precisamos também compreender quais são as suas personalidades, entender quais são os seus traços, perfis comportamentais, e assim nós possamos gerenciar melhor as emoções das outras pessoas. Que você possa curtir, comentar, eu espero que esse vídeo tenha agregado seu conhecimento, se inscrever no canal para que mais pessoas possam ser compartilhadas e acessar esse conhecimento sobre a inteligência emocional.